Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos aqui para mais um vídeo. Deu uma paradinha que eu quero hoje começar com a leitura bíblica, que está em Romanos capítulo 8, versículo 35, que diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito, por amor de Cristo somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por que é que eu começo lendo esse texto hoje? E aí eu dei uma paradinha, lógico, para não, senão dirigindo não teria como. Eu faço porque eu fico pensando no propósito. Propósito. Qual é o seu propósito? Qual é o seu propósito? Eu quero falar do propósito do apóstolo Paulo e do propósito que eu tenho no meu coração para fazer estes vídeos. O propósito do apóstolo Paulo foi mencionado em suas cartas às igrejas em que ele fez parte, nas igrejas que ele participou, que seja da abertura ou que seja do doutrinamento da igreja, do ensinamento. Quando a gente fala de doutrinar, a gente fala de ensinar. E isso é uma coisa que tem se levado muito aquém do que realmente é essa expressão. Muito se ouve no púlpito: eu não estou aqui para doutrinar. Então está aí para quê? Porque todo mundo que sobe no púlpito para ler uma palavra e deixar algo da parte de Deus é para ensinar algo da parte de Deus. É para ensinar algo da palavra. Então isso é doutrinar. Isso é ensinar a palavra de Deus. Assim como eu estou fazendo nesse exato momento. Eu estou doutrinando, eu estou ensinando a palavra de Deus. Então, quando eu olho o apóstolo Paulo, eu vejo um homem com um propósito exclusivo de ensino. Exclusivo de ensino. E por que o ensino? Porque o ensino da palavra de Deus é que faz com que o povo se liberte. É que faça com que o povo saiba realmente viver conforme a vontade de Deus. Por isso Deus motivou o coração de 40 homens para escrever as escrituras sagradas. E essa inspiração que Deus deu outrora aos escritores da Bíblia não existe mais. Ele só deu a eles. E depois que foi fechado, o cânon bíblico, depois que foi fechado a Bíblia Sagrada nos 66 livros, não se tem mais inspiração extra-bíblica. Por isso que algumas religiões são tidas como seita. Por que seita? Porque eles querem dizer que é uma nova revelação, ou que é uma revelação diferente do que tem nas Sagradas Escrituras, na Bíblia Sagrada, nos 66 livros. É por isso que tem-se por seita. Seita são religiões falsas, mentirosas, que trazem doutrinas equivocadas ao que é a vontade de Deus. E essa era a menção dos escritos de Paulo, era de ensinar. E assim também é o que arde no meu coração. É que a igreja ela possa ter
o pleno conhecimento das Sagradas Escrituras. Porque se a igreja tem o pleno conhecimento das Sagradas Escrituras, ela não é enganada. Ela não é enganada. Por que é que existem muitos lobos aí tirando dinheiro do povo? É porque o povo não conhece a verdade e acha que eles são homens que são separados, escolhidos por Deus, e parará e por aí vai, e não analisam as Escrituras. Mas o apóstolo Paulo, ele diz algo bastante interessante a um povo específico, que era justamente ao povo de Bereia. Ele disse: vocês são mais nobres do que os outros. E por que ele diz vocês são mais nobres do que os outros? Porque tudo o que eu falo, vocês analisam nas Escrituras, vocês vão conferir se o que eu estou falando é verdade. Eu já vi muitas pessoas utilizarem a Bíblia Sagrada para o seu próprio uso, para o seu próprio benefício. Onde, na verdade, quando olhamos o texto e o contexto, não cabe a aplicação. Como é o caso, por exemplo, vou dar um pequeno exemplo só. Pessoas dizem: nós somos escolhidos de Deus. E aí, se não olhar o contexto, vai dizer que realmente Deus escolhe pessoas para salvação e que pessoa escolhe pessoas para condenação. E aí eu pergunto: que justiça é essa de Deus escolher pessoas para serem salvas e pessoas para serem condenadas? É equivocado, porque quando a gente analisa no contexto mais amplo da palavra, a gente vê que a Bíblia diz que o desejo de Deus é que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento das suas Escrituras. Então, se o desejo de Deus é que todos sejam salvos, dizer que Deus escolhe alguém para condenação é equivocado. Agora, se a gente pegar com o contexto, aí sim a gente vai perceber por que é que o texto diz isso. Porque as Sagradas Escrituras estão dizendo isso para um coletivo e não para um individual. Porque a igreja realmente ela é escolhida, a igreja realmente é predestinada, a igreja realmente já está salva. Mas aí está o contexto. Para eu ser salvo, eu tenho que fazer parte da igreja. Para eu ser predestinado, eu tenho que fazer parte da igreja. Então tem um contexto de condição. Para poder eu ter aquele benefício, eu tenho que estar dentro da condição. E aí vem a condição de Cristo. Qual é a condição de Cristo? Ele fala no diálogo que ele tem com Nicodemos, no capítulo 3 do Evangelho segundo escreveu João. Versículo 16, ele diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E ele deu para que todo aquele que nele crê. Ele fala de um geral e não de um exclusivo. É todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aí ele conclui no versículo seguinte dizendo assim: porque o que crê já está salvo e o que não crê já está condenado. Ponto. Condição. E aí quando eu vou analisar essa palavra de crer no original grego, ela tem uma conotação interessante de obediência, a estar em acordo, andar em conformidade, na mesma linha de pensamento, na mesma linha de raciocínio, na mesma condição de vida. Esse crer não é apenas de palavras, mas é de vida. É de vida. E é esse o propósito que eu estou aqui fazendo vídeo. Eu aproveito esses meus momentos de viagens a sós para compartilhar convosco aquilo que Deus tem posto no meu coração, que é as Sagradas Escrituras. E eu sempre digo, não é o que eu acho, não é o que eu penso, é o que está na Bíblia Sagrada.
Vá analisar, vá ler o contexto, leia todas as escrituras e confira se realmente o que eu digo é verdade. Porque não é o que eu acho, não é o que eu penso, não pode ser. Porque aí é onde vem os enganos. As pessoas dizem, porque cada um interpreta do seu jeito. Não, está errado isso. Cada um interpreta do seu jeito. Eu posso fazer aplicações, mas a interpretação só existe uma. Aplicações podem ser várias, mas a interpretação só tem uma. E aí onde eu venho chamar a atenção, que as pessoas dizem, nós estamos precisando de uma reforma. E eu digo, a única reforma que a gente precisa é botar no lixo todas as reformas que foram feitas e voltar para a Bíblia. Porque os reformadores que temos, eles só causam divisão. Porque uns são Calvino, outros são Lutero, outros são Armínio e por aí vai. E desde o tempo do apóstolo Paulo que isso existia. E ele disse, aqui não tem ninguém de fulano, de cicrano, não. Aqui é todo mundo de Deus. E o destino é todo mundo de Deus. Então a reforma que a igreja precisa fazer é voltar para a Bíblia. Voltar para a Bíblia. Essa é a reforma que nós precisamos. E se alguém é contrário a isso, mostra esse vídeo a ele. Mostra esse vídeo a ele, porque o que é a verdade é a palavra de Deus. Não é a interpretação de fulano ou de cicrano, não. O que é a verdade é a palavra de Deus. E se você quer saber a real interpretação das escrituras sagradas, dobre o seu joelho. Ore, que o autor lhe dirá. Ele lhe esclarecerá todas as suas dúvidas. Ele falará com você, porque Deus quer falar com você. Então, lembre-se disso. Qual é o seu propósito? O meu propósito é fazer com que a maioria das pessoas possíveis possam conhecer as Escrituras e possam ser salvos. O meu desejo é que você que me assiste seja salvo, tenha certeza da vida eterna, que você possa morrer um dia, mas morrer tranquilo, que a morte não será uma tristeza para você que aceitou a Jesus, para você que creu neste Cristo que morreu na cruz por nós. O próprio apóstolo Paulo diz que viver é Cristo, mas morrer é lucro. E ele disse isso por causa da certeza que havia no seu coração. E eu digo a você que me assiste, você pode ter a certeza da vida eterna. Você pode ter a certeza da vida eterna. Mesmo você sendo o mais vil pecador, você pode ter certeza da vida eterna. Desde que você aceite Jesus de todo o seu coração, que você entregue a sua vida para Ele, que você confesse os seus pecados e abandone-os. Porque o que Ele quer, o que Ele deseja para a tua vida é te salvar. E eu quero neste vídeo terminar de uma forma diferente, orando por você. Senhor nosso Deus e Pai, no nome de Jesus, eu quero orar, Senhor, por esta pessoa que me assiste nesse exato momento, que pode estar, quem sabe, entregando a sua vida, Senhor, a Ti. Não sou eu que posso salvar, não sou eu que posso perdoar, mas é o Senhor. É o Senhor Jesus que pode perdoar, é o Senhor que pode dar a certeza da vida eterna como outrora me deste. É o Senhor que pode nos dar a intimidade, a sensibilidade ao ouvir a Tua voz. Pai, no nome de Jesus, perdoa os pecados dessa pessoa que está se confessando nesse exato momento. Senhor, estende as Tuas mãos sobre a vida dela, sobre a casa dela, que os seus problemas, Senhor, sejam aniquilados pelo poder que há no nome de Jesus. Que haja cura, que haja libertação, que se há uma possessão maligna nesta hora, pelo poder do nome de Jesus, seja liberto agora.
liberte esta vida agora no nome de Jesus. Oh Senhor, obrigado. Obrigado, Pai. Abençoe esta pessoa que assiste. Abençoe, Senhor, no nome de Jesus. Que Deus abençoe a vocês. Tchau, tchau.